Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, todos em casa, estudando bastante, curtindo bastante. Então vamos lá para a nossa aula da semana de 21 de setembro. Nosso material de referência, mais uma vez, será o vídeo do Centro de Mídias e na nossa apostila do terceiro bimestre, a página 75. O nosso objetivo, como sempre, é compreender as aulas do Centro de Mídia, aprofundar o conteúdo da apostila, incentivar uma reflexão pessoal sobre a aula e levar um conhecimento além do que as aulas nos apresentaram. Então, começar a descobrir por nós mesmos. Dando continuidade à aula anterior, nós estávamos nos aprofundando na questão da liberdade. Agora nós vamos nos aprofundar na questão de tempo e liberdade. Então, um resumo, ou muito brevemente, quando nós falamos em liberdade, nós estamos falando de uma ação responsável e que parte de si, então parte de mim, indivíduo, e tem como objetivo eu também. Então, a ação livre, ela parte do meu indivíduo, tem como objetivo o meu indivíduo. Então, achamos a liberdade. Agora, e o tempo? O que é esse treco chamado tempo, né? Nós vamos observar tempo a partir de onde ele é documentado. Então, no nosso caso, dos gregos. Os gregos, eles possuem duas possibilidades para o tempo. O tempo Cronos e o tempo Kairos. Vamos nos aprofundar depois que o avião passar. Então, nosso primeiro tempo Cronos. Vamos aprender um pouquinho de grego clássico, nossa aulinha de grego. Então, quando nós falamos Cronos, nós vamos voltar ao conceito de mitologia. Só que lembrem-se, nós falamos que a mitologia geralmente é uma pergunta que parte do indivíduo e a resposta também parte deste indivíduo. Só que o que acontece? A mitologia não quer dizer que porque ela é mitologia, nada nela vale a pena. Então o que acontece na ideia de tempo? Hesíodo, vamos usar Hesíodo, que é um livro mais comum de história dos deuses do Olimpo, ele vai falar assim, olha, Gaia, que é esta terra, tinha um esposo chamado Urano. Este Urano teve uma profecia, ou sofreu uma profecia, de que ele seria exterminado por um de seus filhos. Então o que acontecia? Todo filho que nascia dele com Gaia, ele devorava. O que Gaia fez? Ela pegou um dia um de seus filhos e escondeu. Este filho era Cronos. Quando Cronos cresceu, ele se tornou forte e derrotou o pai. Então ele tomou o lugar de Urano como deus principal e começou a povoar o mundo com os titãs. Da mesma forma que isso aconteceu com Cronos, ele teve medo que acontecesse com os filhos. Então percebe como a mitologia ela vai encarnando situações humanas. Então eu fiz algo, eu tenho medo de que alguém faça isso comigo. Hoje nós vamos dizer regra de ouro, né? Então, da mesma forma, Cronos tinha um medo de que um de seus filhos viesse a lhe tomar o poder. E aí o que ele faz? Começa a devorar os filhos também. Reia, fazendo as vezes de Gaia, esconde o filho dela, Zeus, o senhor dos raios e tudo. Este Zeus, quando cresce, luta contra o Cronos, vence o Cronos e obriga ou faz devolver seus filhos, coisas da mitologia. Se você come algo, este algo está morto. Mas, tudo bem. Bom, Atena surgiu da cabeça de Zeus, né? Mas enfim, aí é outro papo. Então percebam como que a resposta mitológica é uma resposta que cientificamente não faz sentido. Pô, então ele recrutou os irmãos e os irmãos saíram vivos? Que bruxaria é essa? Tudo bem.
Mas, por outro lado, eu estou transmitindo valores humanos, então esse valor humano de relação pai e filho, que nem sempre dá muito certo, ao mesmo tempo eu estou respondendo como que é esse tempo. Então, esse tempo Cronos era o deus dos titãs, era aquele que dominava este mundo. Então, o que domina este mundo? O tempo. Primeira visão ou a ideia grega que a gente vai ter. Então, avançando um pouquinho do período mítico e indo para Aristóteles, porque não é necessariamente uma preocupação platônica isto, porque ele entende que esse mundo é uma ilusão e que a verdade, a eternidade da verdade, ela não tem tempo porque ela simplesmente é. Então não é necessariamente uma preocupação platônica. Para Aristóteles, sim, é uma preocupação. Então o que ele vai dizer? Olha, nós observamos que neste universo as coisas se repetem. Então, o que nós vamos começando a definir? A forma perfeita deste mundo é o círculo. Porque as coisas começam, as coisas têm um auge, as coisas declinam, as coisas terminam. Então, se nós olharmos, a nossa vida é assim: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. É assim que caminha a humanidade. Então, a partir dessa observação, eu posso dizer que eu posso medir racionalmente, eu posso usar a minha razão e criar um objeto chamado tempo. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos observar na história da humanidade muitas formas diferentes de tempo. Então, existe o calendário maia, que todo mundo ficou doido lá quando deu o ano que diz que o calendário ia acabar. Nós temos um calendário japonês que é a partir do imperador. Então, quem assiste anime, quem assiste Samurai X, já percebeu isso? Era Showa, era Heiwa, era não sei o que, a partir do imperador. Então, estamos no primeiro e segundo ano de Heiwa, porque é o primeiro e segundo ano do imperador no poder. O ano novo judaico. Então, hoje, no dia que eu estou gravando aqui, os judeus estão comemorando o seu ano novo, acho que é ano 5287, não me engano, não sei, não tenho certeza. O calendário romano, que foi alterado depois virou calendário cristão, calendário chinês e assim por diante. Então a China tem o ano novo, que está no ano 8000 e lá vai pedrinha e não sei o que. Então cada povo tem o seu ano, que é o que? Uma resposta racional contando o tempo. Ocidente, então só para a gente não perder essas duas imagens aqui, como a gente fala, signo só serve para a gente saber que cavaleiro de ouro nós somos e também para saber em que período do ano nós estamos. Então aquela coisa lá de ler o signo no jornal para ver se a gente vai achar o amor da vida no ponto de ônibus, se a gente vai ficar rico, se a gente vai... Não funciona. Ou pelo menos não tem uma comprovação científica, porque como que uma estrela que pode estar morta, isso é lição de física, pode nos influenciar. Mas é um papo para um outro momento, é papo com um professor de física e etc. Aqui eu quero só chamar a atenção, se alguém algum dia for no mosteiro de São Bento, lá no centro, assim que vocês entrarem lá, olhem para o teto. Vocês vão perceber, ou vocês vão ver esta foto aqui de cima. Eita, xizinho bonito. Então, o que quer dizer? Nossa, o cristianismo pega a astrologia, pega assim. Não, simplesmente está dizendo que, olha, o mundo gira, as coisas acontecem. Como que os gregos marcavam o tempo pelos signos. Então não tinha TV para ver, os caras olhavam para o céu e falavam assim, nossa, aquele negócio ali parece um peixe. Se olha a constelação hoje, você fala assim, peixe aonde? Então eu sabia que quando aquela constelação aparecesse no céu, estava perto da época de plantar, ou de colher, ou ia começar a esfriar, ia começar a aquecer. Começa a fazer tudo isso. Aplicação desta teoria do Aristóteles. Ok, eu peguei um textinho para vocês do pessoal da física da USP. Então, em mecânica, eles estão utilizando a ideia do Aristóteles
estão aproveitando esta ideia. Então eles falam, olha, essa figura perfeita é um círculo, então quando formos estudar física aqui, tenhamos isto em mente. Então o Aristóteles fala que é um movimento natural. Da mesma forma que ele fala que tudo tende ao centro, tudo tende ao chão, se tudo tende a este chão, então eu não posso ter forças diferentes, então tudo tenderá a ser um círculo, uma perfeição, é um equilíbrio de forças, é igual quando a gente faz uma bolinha de sabão. A pressão atmosférica age nesta bola de forma tal que aquela bola, aquele círculo possui uma força perfeita em todos os lados. Mas aí o professor de física pode aprofundar, né? Não é o nosso foco nesse momento, podemos também aprofundar em outro momento, mas nosso foco aqui é só dar uma ideia por alto. Vamos seguir. Então, como nós estávamos falando, implicação do Cronos, implicações deste tempo. Então, olha lá que a gente já tinha adiantado, demarcar momentos e sua duração. Então, poxa, eu sei que uma aula tem 50 minutos. Eu sei que o jogo do meu time vai levar 90 minutos. Vai chegando lá pelo minuto 80. Tá perdendo, eu fico desesperado porque eu sei que vai acabar e ele não se recuperou. Eu sei que cozinhar arroz, quem tem condição de comprar arroz hoje em dia, que está mais caro que a barra de ouro, vai levar X tempo. Então eu começo a me aproveitar desta organização racional. Então, se eu sei que um produto leva X tempo para cozinhar, eu posso me programar, por exemplo, que horas que eu começo a cozinhar. Se um jogo leva tantos minutos, eu posso me programar como é que eu vou fazer para bem jogar, ou como é que eu vou fazer para assistir. Ah, o jogo está aos 5 minutos. Ah, dá tempo de eu fazer tal coisa e voltar. Percebe como eu vou me organizando? Outra situação, estações do ano. Ah, a primavera começa dia 22, então eu sei que a partir do dia 22 o mundo vai começar a ter uma rotação, vai começar a se aproximar do Sol. O nosso hemisfério sul vai começar a esquentar mais e é mais propício à plantação. Marcar a vida da humanidade, então a nossa idade. Então nós sabemos que quando os 12 signos lá passam no céu, e volta bonitinho o signo que estava no céu quando eu nasci. Opa, tô ficando um ano mais velho. Completou-se um ciclo natural novamente. Então o Sol, a Terra, deu a volta em torno do Sol novamente. O Sol. Já a gente vai ser terraplanista, né? Mas enfim, deixa pra lá. Além disso, como nos diz o nosso amigo Wesley, quer dizer, nosso amigo Nietzsche, é uma mediação e uma criação humana, e nós não vemos isso na natureza, mas ao mesmo tempo isto é um eterno começo. Então, o dia se repete, o dia acontece todo dia novamente. Nós não vemos as horas, dias, etc. na natureza, mas nós sabemos que isto existe porque isto é uma criação humana, e como o humano vai buscar se aproveitar disso. Então, esta imagem aqui, para a gente fechar esse slide, ela está demonstrando isso. Cada mês, as estações do ano ou as situações do ano que vão acontecendo para a pessoa. Então, olha, plantou, está cuidando, então plantou aqui, está cuidando, aqui está crescendo, aqui é uma hora de espera, aqui vai crescendo, colhe. Então, percebe como as coisas vão acontecendo, tudo vai tendo uma dinâmica própria ao longo de um período. Então isso aqui era um calendário, né? Então como se fosse cada mês é uma dessas fotos aqui, mostrando que ia se desenrolando ao longo do tempo. Agora vamos para a segunda ideia, ou vamos para o segundo tempo, chamado tempo Kairos. Então Kairos, dentro da mitologia, também poderia ser um deus olímpico, né? Já que ele é filho de Cronos, mas não lembro agora se ele estava sob a tutela de Zeus e tudo mais, porque lembra, os olímpicos estão com Zeus, né? Mas enfim, titanomaquia. Então o que acontece com esse Kairos? Deus do tempo, Deus das estações.
Mas este tempo é um tempo diferente do Cronos, porque se a gente está falando em Cronos, vem a ideia minuto, segundo, hora, essas coisas. Em Kairos nós temos as estações. Estamos no inverno, estamos nos aproximando da primavera. A característica deste período inverno é uma X característica. Então, em locais geograficamente bem delimitados, agora no inverno é um período de neve. No Brasil seria um período de frio, um pouco de garoa e tudo mais, mas nós tivemos um inverno atípico, um inverno quente. Então, o grego clássico vai traduzir como momento oportuno. Então, estamos vivendo o momento oportuno, certo, supremo do inverno. Em alguns dias nós vamos começar a viver o momento oportuno, certo, supremo, primavera. Então, ele é algo indeterminado. Então, por exemplo, não começa a primavera e do nada os dias já serão quentes. Não, é algo bem de transição. Se você presta atenção ao longo do ano, está escurecendo mais cedo. Com o tempo, com a primavera, vai começando a escurecer mais tarde. Aí quando chega no verão, sem que a gente se dê conta, 8 horas da noite ainda está claro. Então não é em um momento que acontece isso. É algo que vai acontecendo oportunamente. É algo que vai acontecendo devagar. Então essa é a ideia que o grego tinha para Kairos. É um momento de qualidade. Então, muito mais do que passar um minuto, é como você passa esse minuto. E aí a gente volta um pouquinho naquele calendário. Se ele fosse um calendário cairótico, como que você aproveitou este mês que teve inverno? Como que você aproveitou este mês que é o verão? Qual que foi a qualidade que você deu a isto? Então, o cairótico faria estas perguntas, entre aspas, né? Agora, quando a gente pensa em judaísmo e cristianismo, vem a ideia de eternidade. Então, se estamos falando de judaísmo e cristianismo, nós estamos falando de divindade, nós estamos falando de Deus. Então, como que eles vão definir isso? Esta eternidade é algo que é de sempre e para sempre. Então, o melhor exemplo, quando a gente pega o Salmo 90 aqui, vem e fala assim, olha, para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Ou seja, a nossa definição de tempo não funciona com Deus. Então, a visão de mundo, a visão de tempo de Deus, não é a visão de tempo de nós humanos. Percebem a diferença? Então, se a gente fala que é uma eternidade que não tem começo e não tem fim, dentro desse sentido, nós não podemos pensar da mesma forma que a gente pensa aqui, que tem dia, tem noite, etc. É uma outra dinâmica, é uma outra didática. Então, o que acontece? Quando a gente pensa a questão de eternidade, nós temos que lembrar que, para o grego, o conceito de divindade não é um conceito cristão. Então, eles podem até ter, em alguns casos, ou como a gente viu, uma ideia comum do que a gente vai ter hoje, mas eles vão dar outros nomes. Então, o que nós, judaico-cristãos, vamos chamar de Deus, aqui Sócrates chamou de demiurgo. Este demiurgo, para o Sócrates, ele é cairótico, ou seja, ele é eterno. Então, o que ele vai dizer com esse demiurgo? A verdade está no demiurgo. O mundo ideal está no demiurgo. Ou seja, a verdade é eterna e imutável. Então, não existem duas verdades. Ou é ou não é. E se é ou se não é, isto é eterno. Então, isto quer dizer que verdade não é relativa. Agora, o nosso conhecimento é. Então lembra, nós neste mundo nós somos sombras imperfeitas de um mundo perfeito. Então o nosso conhecimento sobre a verdade, ele é imperfeito. Então ele toca aquilo que é verdadeiro e aquilo que é perfeito. Então a nossa visão de verdade de alguma coisa, ela vai se transformando
conforme nós vamos estudando, conforme nós vamos vivendo. Então, conforme nós vamos estudando, nós vamos conhecendo mais, a gente fala, nossa, eu pensava que era assim, mas agora a gente percebe que não é assim, é assado. E nós vamos nos transformando. O conceito do Aristóteles, ele já é a ideia de primeiro motor. Esta ideia de primeiro motor, eu coloquei esta imagem aqui de propósito, é uma ideia de sinuca. Então, quem gosta de jogar sinuca ou qualquer outra situação, você pode entender o conceito do primeiro motor do Sócrates. Então, o que acontece? Esta bola branca aqui é o primeiro motor para o Sócrates, para o Aristóteles, desculpa. Então, o que acontece? O ato do cara bater com a bola branca nas outras seria, na visão do Aristóteles, o começo do universo. E o que acontece? Quem já jogou sinuca ou já percebeu isso? A partir do momento em que essa bola bate, ela para, e o movimento que vai interessar são das outras bolas. Então, como que o jogo vai se desenvolvendo? Então, o que o Aristóteles fala? Olha, ela bateu, a função dela foi cumprida, e o movimento acontece no universo. Então, vamos pensar assim, o primeiro motor criou o universo, criou as leis da física. Criadas as leis da física, esse primeiro motor se silencia e apenas observa como as coisas vão acontecendo. Então, leis da física, por exemplo. E isso se aplica a qualquer coisa. Então, no futebol, o jogador chuta. Se você quiser pegar, o chute é um ato. Qual que é o ato primeiro? O juiz apita e começa um jogo. Então, a partir do momento que o juiz dá esse empurrão inicial com o apito, eu começo a ter uma sucessão de atos de chute na bola até que alguém marque um gol e até que termine o tempo e termine este momento que é o jogo. Então o juiz apita que acabou o jogo ou paralisa o jogo. Acho que deu para perceber, né? Agora, quando a gente fala essa noção de tempo numa vertente mais medieval, vamos dizer assim, a gente pega Santo Agostinho e vai falar assim, olha, nós aqui já vivemos uma eternidade. Ainda não é a eternidade perfeita, mas é uma eternidade. Por quê? O passado não existe e o futuro também não existe. Ou seja, o desenho que eu fiz nessa palavra futuro já é passado, não existe. A marcação que eu vou fazer na frase de baixo também não existe, ela é futuro. Pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça. O que existe? Este momento ínfimo em que eu estou tendo um ato chamado presente. Então, o que é a eternidade? Uma sucessão de infinitos presentes. Então, o que ele vai dizer? Olha, como eu puxei a ideia do Sócrates, eu vou dizer que Deus é um presente que não tem passado e não tem futuro. É um eterno presente. Já nós não. Nós tivemos um passado, teremos um futuro, mas o passado eu não posso alterar e o futuro não existe. Então percebe como a dinâmica de tempo vai acontecendo. Então, o que é o tempo cronológico? É uma sucessão infinita de marcações humanas racionais que nós chamamos de segundos. Nós vamos convencionar que passados 60 segundos vira-se uma hora. Passados 24 horas eu tenho um dia. Passado não sei quantos dias eu tenho um mês. Passado não sei quantos meses tem um ano. Passado um ano vou ter outro ano. Então percebe como nós vamos construindo algo grande a partir de algo extremamente pequeno. Então, a ideia de Santo Agostinho está ali no De Magistro, quem quiser ler, é bem bonita essa passagem, ele vai falando, ó, pode ser que venha o futuro, mas esse futuro pode ser como eu penso, pode ser como eu não penso, e aí como é que vai ser? Então, passado também não posso mudar, tudo que existe é este momento aqui. Aplicações do Kairos. Então, quando nós pensamos em Cronos, é fácil nós aplicarmos na hora, é fácil nós aplicarmos no tempo, é fácil nós aplicarmos em tudo mais.
Quando nós pensamos em Kairos, a coisa fica um pouquinho mais difícil, que a gente tende a pensar como algo hipotético que não vai acontecer, mas acontece. Então, nosso amiguinho Einstein aí formula algo que muda o universo, chamado de teoria da relatividade. A teoria da relatividade é uma teoria kairótica. Então, o exemplo que ele vai dar é fácil, olha. O exemplo do Einstein, pelo menos que eu li num livro, ele vai dizer assim, como que a gente pode entender a teoria da relatividade? Quando você está com uma panela quente, muito quente na sua mão, 1 segundo parece 1 hora. Aquilo demora, então, ou agora está na moda fazer prancha, eu não consigo fazer prancha. O pessoal fala, faz só 1 minuto. Você faz a prancha 1 minuto, tá bom. Eu falei, nossa, 1 minuto só? Fui fazer, botei os bofs para fora, quando eu olhei tinha passado uns 20 segundos. Para mim tinha passado 1 hora. Então, opa, Kairos. O mesmo acontece na outra situação. Então você está vivendo um momento muito agradável, então você está tendo uma conversa muito legal com alguém, você encontrou aquela pessoa especial, você está vendo um filme que você gosta muito, alguma coisa assim, você não vê o tempo passar. Nossa, o filme já acabou, nossa, foram 3 horas, eu não vi essas 3 horas passando, nossa, nós já estamos conversando desde ontem, eu não percebi, não sei o que. Então o Kairos tem essa sensação. O tempo cronológico é suprimido, a gente não tem mais essa percepção cronológica e a gente está naquele tempo de qualidade que nós falamos no começo, né? Então, o que ele vai falar? Por exemplo, a principal sacada é enxergar o tempo como uma espécie de caminho. Então, nós somos obrigados a trilhar esse caminho aqui. Então, mesmo eu parado aqui sentado, estou nesse caminho. Um exemplo prático, teoria do GPS, né? A teoria, né? A prática do GPS. Então, existem algumas correções que os satélites precisam fazer para te dar uma localização precisa. As equações que esse GPS faz para poder te dar precisamente onde você está, vem muito em parte da teoria da relatividade. Outra situação, quem gosta mais de física, quem estudou mais física, por exemplo, é o buraco de minhoca. Então eu dobro o espaço-tempo e eu consigo chegar mais rápido em um lugar atravessando um tempo menor. Então a distorção de espaço. Ou como a gente vai ver em quadrinhos e por aí, uma realidade paralela ou uma outra realidade e tal. Então, talvez essa da realidade paralela não seja tão assim, mas aqui me vem à mente. Então, eu posso utilizar atalhos no espaço para ganhar tempo. E dentro deste espaço, esse tempo cronológico não tem ação. É um tempo kairótico. E aí minha recomendação é que o professor perguntar para o professor de física, eu não vou saber aprofundar, que o Einstein, se eu não me engano, tem a teoria dos gêmeos, né? Que ele fala assim, olha, você tem dois irmãos gêmeos iguais. Em um dia você manda para o espaço um desses irmãos a uma velocidade próxima da luz. Se passar 40 anos ele viajando na velocidade da luz e voltar para a Terra, ele volta igual. O irmão dele que ficou na Terra vai estar numa situação mais de idoso. Aí todo esse lado mais físico, o professor de física pode ajudar vocês muito mais do que eu. O meu conhecimento assim nessa parte é um pouquinho deficitário, eu teria que me aprofundar um pouco mais, mas não deu tempo. Mas é bem interessante isso e vai vir na sugestão para a gente entender isso. Ah, pensou que eu não ia dar um jeitinho de me safar disso, né? Então, nossas sugestões para entender essa questão espaço-tempo, cronológico, kairótico, como é, como não é, são filmes que tenham a ver com o tempo, né? Então, na cultura passava muito, adorava, sempre passava de sábado, não sei mais onde que tá passando, e quando eu vejo na internet, Doctor Who. Quem não assistiu Doctor Who, dá uma procurada, é uma série bem interessante sobre um viajante do tempo e relações históricas e tudo mais. É muito legal, muito interessante, a gente aprende muito. Quem tá afim de uma coisa mais louca, Sharknado 6, né?
Quem nunca assistiu Sharknado forma-se um redemoinho que suga tubarões do mar. Isso não, né? E esses tubarões atacam a cidade. É aqueles filmes bem tipo B, C, D, assim, bem tosco mesmo, que é feito para você dar risada. Então, no primeiro ainda tinha um mínimo de seriedade, mas depois o pessoal começou a querer aparecer no filme para ter a morte mais besta possível. Então, essa coisa de Volta para o Futuro, quem nunca viu essa trilogia, assista, que é muito boa. Se eu não me engano, tinha na Netflix. Eu não tenho mais Netflix, né? Tinha Netflix, mas não é muito difícil de encontrar. De Volta para o Futuro, um filme maravilhoso. E Interestelar. Então, quem quiser dar um nó na cabeça, esse filme eu saí do cinema, assim, fiquei uns 2, 3 dias assim matutando, meio depressivo para tentar compreender tudo aquilo. Aí você tem que assistir 2, 3, 4 vezes para começar a entender. É um filme maravilhoso, é um filme muito bom. Explica essa coisa do buraco de minhoca, essa teoria do buraco de minhoca. Ele demonstra essa teoria do buraco de minhoca. E eu acho que pode complementar bem. Então são sugestões para a gente começar a perceber que este tempo ele vai além do tic-tac do relógio. Então eu estou conversando com vocês há 31 minutos. Eu não senti esse tempo passar porque eu estava concentrado em transmitir o que eu planejei para esta aula. Agora, para vocês, essa aula pode ter esse tempo pode ter uma função maior ou menor. Então, isso vai depender. Então, vamos supor, 30 minutos quando vê lá no vídeo. Nossa, eu vou ver aos pouquinhos. Vejo 5, vejo 5. Vou ver tudo. Poxa, que assunto legal, passou rápido. Que assunto chato, demorou. Então, percebe como também a nossa vontade, o nosso gosto, ele vai moldando para o tempo cairótico. O tempo cronológico é igual para nós dois. Esse vídeo vai ter um tempo. Conforme a nossa afinidade, conforme a nossa interação, isso pode passar mais ou menos rápido. E eu vou terminar rapidinho porque já falei bastante, né? Então, como sempre, não se esqueçam de responder a atividade, não se esqueçam de preencher tudo. Cuidado com o número de chamada, tem vindo alguns números de chamada trocados, a gente olha o nome, mas igual aconteceu que tinha várias pessoas com o mesmo nome na sala. Ele colocou só o primeiro nome, aí eu fiquei mais perdido que segue um tiroteio porque o número estava errado. Então, tenham este cuidado de olhar se o nome está certinho, o número está certinho, só para não comprometer ninguém. Nosso plantão de dúvidas continua. Lembrando que nós temos eletivas também de quintas das 11 ao meio-dia. Então, a quinta que nós não temos eletiva, temos o plantão de dúvidas. Além do plantão de dúvidas, permanece o e-mail para o contato. Quem quiser ter um contato mesmo durante a semana, nós respondemos o mais breve possível. Então, eu desejo a todos uma ótima semana, um ótimo estudo. Muita saúde a todos, muita alegria, divirtam-se, estudem, trabalhem bastante, vivam bem cairoticamente este momento cronológico e nós nos vemos em breve. Tudo de bom a todos e até breve.